Olá, turminha do sexto A, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marta. Trabalharemos nessa semana a narrativa de aventura. Vamos lá? Pessoal, antes vamos ver o que é narração. Narração ou texto narrativo é o relato feito por alguém de algo, de uma sequência de acontecimentos. Essa sucessão de acontecimentos é chamada de enredo e considera um período de tempo e de espaço, que é quando e onde a história acontece. Quem assume o papel de narrar, contar ou relatar algo é chamado de narrador. O narrador relata os acontecimentos vividos pelos personagens. Então vamos lá. Narrativa de aventura. A palavra aventura refere-se a uma ação em que se corre perigo. Um herói aventureiro passa por situações em que sua vida passa por riscos, andando sempre ao lado da morte. Dessa forma, o personagem de uma narrativa de aventura passa por diversas atividades, viagens, desafios excitantes e difíceis. Nesses casos, a aventura está intimamente relacionada com o ato de explorar ou descobrir. Então vamos lá. Quais são as características do conto de aventura? Dentre as características de um conto de aventura, nós temos os personagens, que é um herói ou um grupo que passa por grandes desafios, um grupo de pessoas, tá? Que passa por grandes desafios em sua jornada. Os atos do personagem são extraordinários e fantásticos. O tempo. Os fatos se sucedem em ordem cronológica, é aquela ordem, né, vista pelo relógio, e em ritmo intenso. No decorrer da narrativa, isto é, quando a história está acontecendo, os diversos conflitos por que passa o herói podem passar a sensação de o tempo passar muito mais rápido do que a gente imagina. Lugar ou espaço. Devido à quantidade de desafios que o herói enfrenta, o número de lugares que ele percorre pode ser imensa, então pode ser grande, né? Os lugares por onde o herói frequenta. O desconhecido. O herói enfrenta dificuldades oriundas, quer dizer, vindas de situações desconhecidas, ou seja, de situações que ele não saberia de primeira ter o controle. E o narrador. O personagem pode contar a própria história, isso quando for narrador-personagem, ou pode ser um narrador observador, quando ele não faz parte da história. O foco narrativo. O foco narrativo vai indicar se a história está sendo contada, que quem está narrando a história é um narrador observador, né, quando ele relata os fatos a partir de sua visão. Entretanto, não sabe tudo sobre os personagens, isso é, ele conta a história, não participa da história, tá bom? Pode estar na terceira pessoa do singular ou plural, que é eu ou nós. Narrador-personagem. O narrador-personagem é um tipo de narrador que participa da história e por isso que ele recebe esse nome de narrador-personagem. É quando ele faz parte da história também. Ele pode ser o personagem principal, que é o protagonista, pode ser o protagonista, quando está em primeira pessoa do singular, ou também pode estar no plural. A estrutura do conto narrativo. Dentro da estrutura do conto narrativo, é saber como que esse texto é composto. Ele é composto de três partes principais.
Primeira, introdução, conflito e desfecho. Então, aqui nós temos, olha, a introdução é quando vai apresentar os personagens do texto para dar início ao conflito. O conflito na narrativa de aventura pode ocorrer diversos conflitos ao invés de um conflito central, como nós podemos ver na história Moby Dick, em que o grande desafio a ser enfrentado é a própria baleia. Mas existem outros conflitos também na história, que fala do mar, que fala também das tempestades. O clímax na história nada mais é que o momento mais tenso da história. E nós temos também o desfecho ou o enlace. O desfecho ou enlace é a solução do problema ou do conflito, onde vai ser concluída a narrativa. Então vamos para as atividades do texto. Nas atividades, como atividade, nós temos um texto para ser lido e depois a interpretação desse texto. Vamos lá? Leitura do texto. O meio ambiente em primeiro lugar. Em um pequeno vilarejo havia um jovem aventureiro que se chamava Pedro. Ele era um rapaz esperto que adorava o meio ambiente. Passava a maior parte do dia na floresta, subindo em árvores, brincando com os animais. Pedro não tinha medo de nada, de nenhum animal, e adorava nadar em um rio que ficava perto de sua casa. Certo dia, Pedro estava andando pela floresta quando viu um movimento estranho e depois um tiro e um grito de um animal. Muito curioso, ele foi lá olhar. Quando chegou ao local do tiro, viu muitos homens, todos armados e com motosserras cortando as árvores, matando e capturando animais. Pedro chegou à frente deles e disse: Por que estão fazendo isso com os animais e com as árvores? Pegue ele, falou o líder do bando. Pedro correu e os homens foram atrás. Preparados para atirar, o líder do bando disse: Não atirem, ele será nosso refém, pois a polícia está atrás de nós. No tempo em que ele estava conversando, Pedro subiu em uma árvore e se escondeu. A polícia chegou e prendeu o bando. Pedro, um jovem aventureiro que amava o meio ambiente, arriscou sua vida por ele. Então vamos agora para as respostas, responder as questões abaixo. Primeira pergunta. Aqui na questão 1, a partir da leitura do texto, podemos dizer que Pedro passava a maior parte do tempo em casa, Pedro não gostava de animais, Pedro não gostava da floresta, o Pedro não sabia nadar, e a letra E, Pedro adorava o meio ambiente. Questão 2. O que ficava perto da casa de Pedro? Então vocês vão ler as alternativas abaixo, A, B, C e D, e responder as questões. Questão 3. O que ficava perto da casa de Pedro? A mesma coisa. Vão ler as alternativas e assinalar qual delas está correta. Na questão 4. Na questão 4, Pedro vivia na floresta, brincava com os animais e subia em árvores. O que aconteceu de repente que mudou toda essa tranquilidade? Questão 5. Por que o bando decidiu não atirar em Pedro após capturá-lo? Questão 6. Como Pedro conseguiu fugir do bando de homens? Questão 7. O que aconteceu após Pedro se esconder na árvore? Questão 8. Pedro tinha algum tipo de medo? Então, vocês vão ver se Pedro tinha algum tipo de medo e explicar se ele tinha, né, e por quê. Questão 9.
Quem é que falou essa frase? Pegue ele. Então, vocês vão olhar no texto e identificar de quem é essa fala. Questão 10. Você gostou da história? Então, explique por que vocês gostaram e respondam sim ou não, certo? Bom, pessoal, chegamos então mais no final de uma aula. Então, vocês vão prestar atenção no texto e assistir o vídeo com a explicação do conteúdo e das atividades. Vocês vão responder no caderno os exercícios propostos. E qualquer dúvida, eu estarei à disposição de vocês. Tenham todos um bom final de semana e bons estudos.